Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre suas divinas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, na história da Igreja, eu vou falar um pouco sobre a imagem de São Pedro. Imagem essa que é representada pelo apóstolo segurando duas chaves. Todos nós que fazemos parte da Santa Igreja Católica sabemos que no dia 29 de junho comemora-se a festa de São Pedro e São Paulo. E é nesse dia que nós refletimos sobre a missão que o Senhor confiou a Simão. Simão, que hoje é conhecido por todos nós como Pedro, São Pedro. Lá em Mateus, capítulo 16, no versículo 19, o Senhor diz a Pedro: a ti darei a chave do reino dos céus. E a razão pela qual o Senhor dá a chave do reino dos céus a Pedro é porque as chaves elas representam o ministério de autoridade que Jesus confiou a Pedro para que ele pudesse servir a sua igreja. As chaves a qual na imagem de Pedro ele está segurando representa a autoridade que Jesus confiou a ele. A autoridade de Jesus sobre Pedro e a autoridade de Pedro sobre todos nós, sobre toda a Santa Igreja. E a segunda razão é porque a autoridade que Jesus ele confiou a Pedro, ela é um serviço e não uma ditadura. O Senhor ele queria que Pedro ele fosse um servo da igreja. Por isso ele entrega a chave do reino dos céus a ele. E na imagem, as chaves elas representam esse serviço, o serviço de Pedro a favor de toda a igreja. E a terceira razão que eu vou falar é porque as chaves elas são de um reino que é precioso e rico. O reino do Senhor é um reino precioso, como toda a palavra de Deus ela fala desse reino. E também é um reino rico, rico de graça, de glória, da glória de Deus. E também, ao mesmo tempo, ele é um reino pequeno e um reino discreto. E Jesus, ele confia a Pedro esse reino porque para alcançar é preciso cultivar muitas virtudes. E dentre essas virtudes estão a paciência, a constância e a atenção. Jesus, ele queria de Pedro paciência, Jesus, ele queria de Pedro atenção e também a constância. Ele queria que Pedro fosse um homem constante, paciente e atencioso à sua missão, aquela missão que o Senhor confiou a ele. Por isso as chaves, elas representam essas virtudes, elas representam o que Pedro foi e o que o Santo Papa é hoje para cada um de nós. Elas são o símbolo das virtudes que Pedro ele teve que conquistar para que ele pudesse ser merecedor do ministério que o Senhor confiou a ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.